Irmãos, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu gostaria de pedir desculpa pelo transtorno, né? Eu me atrasei um pouco em organizar as coisas, mas no fim dá tudo certo. Aleluia. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor nessa noite? Amém, irmãos? Ih, ninguém está feliz? Meu Deus, só o Miguel. Vou perguntar de novo. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor essa noite? Aleluia. É um motivo de muita alegria, né? Nós não sabemos quando será a nossa última oportunidade, o nosso último culto. Então, nós temos que fazer de todos os nossos cultos como se fosse o último. Louvar como se fosse a última vez. E hoje é um culto especial, né? Um culto que nós iremos louvar e adorar o Senhor, mas iremos também louvá-lo e adorá-lo pela vida das mães. Então, eu te convido nesse momento a entregar o seu melhor louvor, entregar a sua melhor adoração ao Senhor. Amém? Eu tenho quase certeza que todos conhecem esse hino. É um louvor muito bonito. Então, cantem comigo, amém? Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou um eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Se você puder, leve a sua mão ao seu coração e diga isso para Ele. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
vez, vamos repetir esse refrão. Cante com sinceridade, amém? Cante com o seu coração. É muito melhor servir a Jesus chorando do que sorrir longe dele. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Se você puder, aplauda o nome santo do Senhor, amém? Aleluia. Eu acredito que se uma das palavras, né, que definem as mães são sobreviventes, fortes, sobreviventes fortes e guerreiras, porque existe uma matéria que diz, né, a quantidade de dor que o corpo humano pode suportar. E quando uma mulher ela passa pelo parto, né, quando ela vai dar à luz, ela tem que suportar quase que o dobro desse número. Além de todos os enjoos, de todas as dores da gravidez. E quão especial, né? Quando eu paro para pensar que o quão isso é especial e o quão é mistério de Deus um corpo ser capaz de gerar uma vida, de desenvolver tantas coisas dentro de um corpo. É mistério do nosso Deus. E as mães, elas são sobreviventes, elas são guerreiras. São aquelas que nos amam incondicionalmente, apesar, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus erros. O amor de uma mãe não se mede. E hoje eu vou louvar esse hino. E eu creio que quase todas as mães podem se identificar com a letra desse hino. Porque se a gente for parar para pensar, eu ainda não sou mãe. Um dia eu vou ser, em nome de Jesus. Mas quando você para analisar, sabe, todo o processo da maternidade, quantos desafios, quantas coisas novas, quantas dificuldades, mas elas conseguem, elas sobrevivem. Amém? Aleluia. Se você souber, você que é mãe, se você se identificar, louve isso e adore ao Senhor louvando esse hino, amém? O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou.
Você crê nisso? Então aplauda o nome do Senhor, amém? Aleluia, santo é o nome do nosso Deus. Vou louvar um hino agora, que nesse hino existe uma estratégia. Se você ainda não conhece essa estratégia, agarre isso hoje, amém? Muitas vezes nós eu estou passando por um processo que eu não entendi ainda por quê. E eu perguntei para Deus. É algo muito simples, irmãos, e tão bobo, mas que tem sugado muito as minhas energias. E eu não entendi. E eu falei, Deus, eu aprendi algo. Quando nós estamos passando, quando eu estou passando por alguma luta, eu sei que existe um propósito de Deus em tudo. Então eu pergunto, Senhor, o que eu preciso aprender aqui? O que eu preciso amadurecer aqui? O que eu preciso mudar? Se eu não conseguir enxergar, me mostra, desenha, fala comigo, mas me ensina. Porque quem gosta, irmãos, de passar por luta, quem gosta de passar pelo deserto? E eu tenho orado muito, a respeito disso. E ontem, enquanto eu arrumava a minha casa, o Senhor falou comigo. E eu fiquei muito feliz, porque faz um tempo que eu estou orando e pedindo isso a Deus. E através de uma canção, Ele me falou que no silêncio Ele também está trabalhando. E eu digo isso para você também, no silêncio Ele também trabalha. Às vezes pode parecer que Ele não te responde, você pode se sentir sozinho como eu me senti. E eu não entendi, eu falei, Senhor, isso está me machucando, fala comigo, por que está acontecendo isso? E por muito tempo eu fiquei sem resposta, mas ontem Ele me respondeu, me disse para esperar, para ter paciência, porque no silêncio Ele também trabalha. Então eu não sei como está a sua vida, eu não sei, porque a vida do crente não é fácil, nós estamos o tempo todo passando por lutas, porque o Senhor está o tempo todo nos abençoando. Então eu não sei como você está, se existe alguma área da sua vida que está complicada, mas o Senhor me falou que enquanto você estiver, nem que você não tenha mais forças para orar, enquanto você estiver de joelho, chorando, Ele está trabalhando ao seu favor, amém? E esse hino, ele fala, se você não conseguir andar, se ajoelha, se você não conseguir se ajoelhar, se arrasta. Mas não para, vale a pena servir a esse Deus, vale a pena chorar com Ele. Amém? E mesmo que você ainda esteja na prova, vamos cantar esse hino como um ato profético. Vamos declarar que já passou. Em nome de Jesus. Se você não conhece a letra, só feche os seus olhos, medite e declare isso sobre a sua vida, sobre as suas circunstâncias, que já passou, que o Senhor Ele está trabalhando, amém? Já passou as noites que eu chorei em claro, as lágrimas que meu rosto molharam. Já passou, já passou as vezes que eu ouvi que não ia, que o meu Deus me abandonou. Já passou. Hoje estou colhendo bons frutos de
de difíceis tempos que eu plantei, que semeei na obra do Senhor. Sabe qual foi o meu segredo quando não conseguia clamar de pé? Eu me ajoelhei quando não conseguia de joelhos. Eu me arrastei, mas a Deus eu implorei, e chorando minha vitória conquistei. Em nome de Jesus, eu digo que vai aguentar, esta prova vai passar e você vai chegar lá. Em nome de Jesus, noites em claro não mais vai viver, chega um novo amanhecer, o melhor de Deus pra você, o melhor de Deus pra você. Chega de lenço pra chorar, chega de forças acabarem, chega de tanto sofrer, chega de dizer que Deus não é mais com você e que ninguém quer as mãos te estender. Prepare o coração e levante as suas mãos. A partir de agora, suas lágrimas serão de vitória. Em nome de Jesus, eu digo que vai aguentar, esta prova vai passar e você vai chegar lá. Em nome de Jesus, noites em claro não mais vai viver, chega um novo amanhecer, o melhor de Deus pra você, o melhor de Deus pra você. Chega de lenço pra chorar, chega de forças acabarem, chega de tanto sofrer, chega de dizer que Deus não é mais com você e que ninguém quer as mãos te estender. Prepare o coração, levante as suas mãos. A partir de agora, suas lágrimas serão de vitória. Prepare o teu coração, levante as suas mãos. A partir de agora, suas lágrimas serão de vitória. Aleluia. Receba isso sobre a sua vida. Amém. Não vou me estender muito, irmãos, perder muito tempo, porque eu acredito que os filhos vão querer homenagear as suas mães hoje. Então, eu quero já dar a oportunidade para o evangelista Brandon fazer a leitura da palavra oficial e fazer uma oração. Amém? Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu vou ler aqui
em Marcos, no capítulo 8 e versículo 34. Graças a Deus, Dia das Mães, um dia especial. E graças a Deus, estamos aqui na casa do Senhor. Amém? Para bendizer e louvar ao nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Em Marcos, capítulo 8, vou ler a partir do versículo 34. Aliás, como a igreja irá acompanhar comigo, vamos ler a partir do versículo 31 mesmo, irmãos. Eu vou ler o 31, a igreja lê o próximo e continuemos. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosses rejeitados pelos anciões e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, para que depois de 3 dias ressuscitaria. A igreja. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreender. Mas ele, virando-se e olhando-se para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Juntos, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aleluia! Irmãos, coloque a mão no seu coração. Pai, muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, na sua presença, Senhor, pois não há lugar melhor, meu Pai. Mesmo que procuremos, Senhor Jesus, os lugares mais lindos desse mundo, não há de se comparar com o melhor lugar que é estar na sua casa, Senhor, dentro da tua presença, meu Pai. Ô Jesus, eu oro para que o Senhor desde já venha abençoar a vida de cada um que aqui está, Senhor. O seu Espírito Santo, Senhor, já nos acompanha, meu Pai, desde quando saímos dos nossos lares. O Senhor Espírito Santo, meu Pai, já nos acompanha, meu Pai, no nosso dia a dia, no nosso acordar, no levantar. E desde o início deste culto, meu Pai, nas orações, eu peço para que o Senhor continue conosco, Senhor. Pois hoje, Senhor Jesus, através de louvor, através de palavra, meu Pai, o Senhor falará conosco. É uma data especial, uma data de Dia das Mães, Senhor, onde também prestigiamos a data do Dia das Mães, meu Pai, aqui, mas em nome de Jesus Cristo, Senhor, temos um foco em Ti, Senhor, que nós seguiremos para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço. Amém, meu Pai. Sê conosco esta noite. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Já quero começar então dando uma oportunidade para o Miguel. Saudações, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu estarei fazendo a leitura no livro de Provérbios, capítulo de número 31, versículo 26 ao 29, que diz assim: Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha teus servos e cuida dos negócios de sua casa sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes, afirmando: Muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. Meus irmãos, hoje é uma data de Dia das Mães e essa é uma data da gente lembrar
o quanto as nossas mães sofreram para poder colocar a gente no mundo, o quanto as nossas mães sofreram para poder criar a gente. E a minha mãe é um exemplo disso. A minha mãe é uma mulher batalhadora, uma mulher trabalhadora. O maior exemplo de mulher que eu tive na minha vida, um exemplo de uma mulher guerreira, que a minha irmã pode ter, cada uma das minhas irmãs pode ter, é a minha mãe. E a melhor mãe que eu poderia ter no mundo. Feliz Dia das Mães para a senhora e eu te amo muito. Não tem palavras para expressar o quanto eu te admiro, o quanto eu te amo. Feliz Dia das Mães. Aleluia, glória a Deus. Essa mãe aqui é a que mais vai receber homenagem, porque 6 filhos, 5 estão aqui na igreja, falta só uma. Amém? Eu quero ver já a Heloísa também. Sal da igreja na paz do Senhor. Eu gostaria de ler em Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. E eu vim falar que, para mim, a minha mãe é a mulher virtuosa. Eu te amo muito. Feliz Dia das Mães. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Bom, eu já vou aproveitar aqui também e vou ler o versículo clichê que se encontra em Provérbios 31, versículo 10, e diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. E eu te amo muito. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida, mãe. Muito grata. Quantas vezes na minha adolescência eu não chamei ela de chata? Porque ela sempre foi uma mãe de verdade. Ela sempre disse: eu prefiro ser a sua mãe do que ser a sua amiga. E quantos nãos eu recebi, quantas broncas, que hoje eu dou glória a Deus. Hoje eu agradeço e eu olho para trás e eu sei que eu não poderia ter alguém melhor na minha vida. Eu não poderia ter alguém melhor para me educar, para me ensinar. E hoje tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo à senhora. Se hoje eu tenho um casamento abençoado, é por sua causa também, porque a senhora me ensinou, a senhora me instruiu, a senhora me guiou. Os seus conselhos me ajudaram, me ensinaram. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida, por mais que a gente não tem muito costume de falar isso o tempo todo, mas eu te amo muito, 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 mãe. Obrigada por tudo. Bem, vamos continuar com os filhos que ainda não acabaram. O presbítero Mateus está com a oportunidade também. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Bem, irmãos, eu sou o mais velho, o mais chato e o que deu mais trabalho para ela, né? E o que dizer para minha mãe, né? A minha mãe sempre foi o meu maior exemplo da minha vida. Para quem não sabe, eu sou formado em engenharia civil e eu lembro de que quando criança a gente passou por muita dificuldade mesmo, a ponto de ter dias que a gente acordar e não ter nada em casa, mas nem uma garrafa de água na geladeira. E eu olhava assim e eu falava: o que a gente vai fazer? E ela olhava para mim e falava: Deus vai prover, vamos orar. E por incrível que pareça, irmãos, Deus nunca deixou de escutar nossas orações.
quantas noites a gente não foi dormir com fome, e ela, gestante do meu irmão mais novo, e ela deixava de comer para poder dar o que comer para a gente, né? E ela orava, e às vezes eu ficava calado, porque eu acordava de madrugada para ir no banheiro, e eu ouvia ela orando e ela chorando. E ela se queixando, perguntando para Deus o que ia fazer, porque no outro dia não tinha o que fazer, não tinha o que dar, e ela tinha 4 filhos pequenos para criar sozinha. E eu olhava e começava a chorar. Eu falava: Senhor, o que eu vou fazer? Eu tinha 12 anos, não tinha muito o que fazer. E eu começava a orar, virava para o outro lado para ela não me ver chorando. Porque eu era o irmão mais velho, então minhas irmãs eram todas bebês, né? Todas pequenas, não tinha muito o que fazer. E eu lembro que em todos os momentos de aflição da minha vida, né, ela se formou, estudou, trabalhou sozinha, se formou em pedagogia. Quando eu decidi fazer engenharia civil, e o porquê que eu citei, né, a minha formação, todo mundo olhou para mim e falou: você acha que esse aí vai ser alguma coisa? Criado no meio da favela, a mãe com um monte de filho, você não vai ser mais nada, não, quer fazer engenharia, tem que ter o pé no chão. Filho de pobre não faz engenharia, né? Que tem condições de pagar faculdade, sabe, você tem o nariz muito empinado, engenharia, direito, medicina é para filho de rico. E minha mãe sempre falou para mim: a única pessoa que pode determinar o que você vai ser é você. Se você colocar na sua cabeça, você vai conseguir. É fácil? Não, mas você vai conseguir. E para não ficar só no meu testemunho, irmãos, tem um louvor que a minha mãe cantava para mim quando eu era pequeno, que fala muito comigo. E às vezes eu estou sozinho em casa, e eu começo a refletir sobre essa música, né? Porque fala exatamente sobre família, que é a nossa base, nosso alicerce. E todas as vezes que eu estou triste, que eu estou desamparado, todos os momentos que eu me sinto sem saída ou sem rumo, vem a voz da minha mãe cantando esse louvor para mim, que diz assim: percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita, nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como lá. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera para o teu lado sempre está. Tua família. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
falar alguma coisa também. Ela é tímida, ela é meio doidona, mas também é filha, né? Sal da Igreja na Paz do Senhor. Eu vou ler aqui em Provérbios 31, 28. Levante seus filhos e os chamem. Bem-aventurado, bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Essa palavra eu li semana passada. E até pedi aqui uma ajuda para o ChatGPT para me relembrar o que eu tinha conversado com ele. Que é muito bom conversar com inteligência artificial às vezes. E eu lembro que a minha conversa foi sobre a minha mãe, sobre como a senhora é muito forte. Que não sei se os irmãos conhecem um pouquinho da história da minha mãe, mas minha mãe é uma mulher muito forte. Ela não precisa de ninguém, de homem nenhum. Ela é incrível. Se ela colocar no coração dela que ela vai fazer algo, Deus também vai honrar ela. Eu lembro que minha mãe acordava muito cedo, que ela ia para a faculdade, ia trabalhar e ela voltava super tarde. E eu lembro que eu falava assim, pai, deixa eu ir buscar minha mãe também com o senhor. E ele não gostava muito, né? Mas eu ia, porque uma coisa que eu também sou igual a minha mãe, persistente. O que eu quero, eu consigo. E eu gostava muito, porque era esses momentos que eu conseguia ver minha mãe durante a semana, porque ela trabalhava muito, eu não via ela. Ela saía super cedo e voltava super tarde. Eu falava assim, oi mãe, boa noite, e capotava no carro. Então eu sou muito grata pela minha mãe, porque ela me ensinou a ser determinada e me mostrou que se eu tiver força e vontade, eu vou conquistar o mundo sem precisar de ninguém, só tendo a minha fé e caminhando e fazendo sempre o correto. Então, mãe, eu te amo e agradeço a minha oportunidade. Sal da Amada Igreja na Paz do Senhor. Eu pedi para a missionária Maísa me emprestar o microfone, porque eu falei, Jesus, eu vou chorar, e depois ainda sou eu que vou trazer a palavra. Mas eu comentei com a missionária Lília, né, quando eu pedi para o presbítero Osmar fazer a oração inicial, eu falei, hoje foi um dia bem difícil, né? E assim, a minha filha falou algo que eu dou conta sozinha. Eu tenho um Deus, um grande Deus, e graças a Ele eu tenho um marido abençoado. E hoje, em cada momento, em cada coisa que aconteceu, apesar de todos eles estarem do meu lado, eu pensava assim, se o meu marido estivesse aqui, se o meu marido estivesse aqui, porque o meu marido é a pessoa mais calma do mundo, mas ele também é a minha fortaleza. Eu olho para ele, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, é nele que eu me refugio. É do lado dele que eu quero estar. Então, eu sou muito grata a Deus pela família que Ele me deu, por tudo. Mas eu preciso, sim, de alguém aqui na terra também. Tenho essa família abençoada, mas eu tenho um marido que veio assim para colocar tudo no lugar, para mudar a nossa história, para acalmar a nossa família. E ele faz muita falta. Principalmente aqui, eu estava pensando, né? A palavra do Senhor fala que o pastor é o anjo da igreja. E eu falei, Senhor, o teu filho não está aqui hoje, ele está trabalhando. E como ele faz falta, Jesus. Mas nós vamos seguir adorando, louvando, bendizendo o santo nome do Senhor. Porque é isso que o Senhor quer que a gente faça. Nós fomos criados para isso. E eu tenho certeza que se o pastor estivesse aqui, ele estaria também louvando, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Aleluia. Verdade, o Marivaldo, ele foi uma bênção nas nossas vidas, porque quem conhece minha mãe sabe que ela é só um pouquinho brava. E ele é muito calmo, graças a Deus. Então, às vezes, ela quer dar uma bronca, e ele, calma. Mas, por muito tempo, foi só a gente. E, por muito tempo, ela deu conta de tudo sozinha. Muito difícil, com muita dificuldade, com muita luta. Ela deu conta de tudo sozinha, deu conta de cuidar da gente sozinha. Mas, hoje, graças a Deus, ela tem alguém, um homem abençoado, um homem de Deus, que nós amamos muito como um pai, que também ama muito, se preocupa com a gente e ama a gente como filhos. Irmãos, infelizmente,
Algumas pessoas não estão aqui, né? A irmã Érica, o Daniel parece que não está muito bem, o filho da nossa missionária Lilian. Eu queria chamar uma pessoinha aqui, que ele disse que ele vai falar algo. Vem cá, Anthony. Vem cá. Vem cá. Vamos ver se ele tem coragem. Ele falou para mim que vai. Eu não sei. Fala assim, ó. Fala assim, então. Mãe, eu amo mamãe. Aleluia. Bom, para as demais mães, as mães que os filhos não estão aqui, a missionária Lília, enfim, eu quero desejar a toda um feliz Dia das Mães. As mães, elas são uma parte muito preciosa do que Deus fez, né? As mães, elas cuidam, elas geram, acho que se nós podemos enxergar uma figura, né? Se nós pudéssemos identificar algo que se assemelha a Deus, né? Eu acho que as mães seriam essa figura, porque elas geram vida, elas cuidam, elas criam. Amém? Então, a todas as mães, missionária Lília, nossa irmã que veio nos visitar, eu desejo a todas um feliz Dia das Mães, que Deus continue as abençoando, guiando, protegendo vocês que fazem o trabalho de proteger a família, de proteger os filhos. Que Deus abençoe a todos. Eu vou apresentar os nossos irmãos que estão cooperando conosco. Está cooperando conosco o evangelista Eduardo. Amém? Está ali. Priscila, sua esposa. O Pablo, a Sara e o Felipe, que são seus filhos. Algum de vocês quer vir aqui falar alguma coisa ou são tímidos? Não? Todo mundo com vergonha. Amém. Eles congregam na Igreja Assembleia de Deus, ADAP. É isso? Amém. Eu quero ouvir, então, o irmão o evangelista Eduardo, está com uma oportunidade. Ai, irmãos, me esqueci de algo, perdão. Como nós vamos receber os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se à vontade, vocês estão na casa do Pai. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes aqui em estar na casa do Pai hoje? Glória a Deus. É um motivo de muita alegria sempre que o Pai dá a missão da gente falar algo da parte dele. E eu não tinha preparado nada, né? Mas o nosso irmão evangelista aqui, ele tocou num ponto que é muito crucial. Onde no livro de Marcos, no capítulo 8, lá no versículo 39, que ele fala: porquanto qualquer um que, entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a glória do Pai. Meus irmãos, isso é muito forte nos dias de hoje. Assim, é uma data comemorativa, mas a gente não pode perder o foco, que é o nosso Senhor Jesus. E nós temos vivido numa geração onde estão adaptando a palavra do Senhor para satisfazer os nossos egos. E eu tenho para dizer para os irmãos que o Senhor, Ele é amor sim, mas Ele é amor, bondade, mas Ele é justiça, Ele é justo. Eu venho há muitos dias que o Senhor vem tocando no meu coração de uma palavra, que essa palavra está ligando a uma outra passagem
que está no livro de Mateus. Nós passamos há pouco tempo pela semana de comemoração da morte e ressurreição de Cristo. E na última ceia, tiveram alguns acontecimentos onde Lucas relata que Jesus disse que antes que o galo cantasse, ele seria negado 3 vezes. E Pedro foi o primeiro a dizer: Senhor, eu jamais faria isso contigo. E todos os outros concordaram que jamais faria aquilo. Só que terminando a ceia, quando Jesus foi recolhido para ser levado para prestar contas dos seus atos, Pedro foi reconhecido. E o galo cantou 1, 2, 3 vezes. E o que eu acho mais lindo nessa história é que assim, existe um cenário onde aconteceu tudo aquilo. Foi diante de uma fogueira onde o Pedro negou a Cristo. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: por que Pedro? Pedro foi o primeiro. Pedro foi o primeiro escolhido por Cristo. Foi o primeiro que viveu o primeiro milagre. Pedro foi o primeiro que começou o seu ministério com um milagre dentro da sua casa, com a cura da sua sogra. Então Pedro, ele era íntimo de Cristo. Ele era íntimo. Então, o que eu tenho para dizer com isso? Que nós, cristãos, que temos intimidade, que estamos no dia a dia buscando intimidade com o Senhor, para vigiarmos, porque o Senhor, Ele está por nós, sim. Porém, o inimigo, ele está ali para nos derrubar. Ele quer nós que somos íntimos, para nos afastarmos de Cristo, porque sabe que a nossa missão é buscar mais almas para o reino dos céus. E diante disso, Pedro se entristeceu por ter negado a Cristo 3 vezes. Pedro ficou desolado. Porém, quando tudo aquilo passou, fazendo um resumo rápido, o mesmo cenário da fogueira que Satanás preparou para que Pedro negasse a Jesus, Jesus, quando buscou a Pedro e fez com que Pedro declarasse que o amava por 3 vezes também, foi diante de uma fogueira. O que o Senhor colocou no meu coração? É no mesmo cenário que Satanás está fazendo para te derrubar. É esse mesmo cenário que o Senhor, Ele vai te edificar e mostrar para o inimigo que Ele é Deus. Então é no mesmo cenário. Deus vai te honrar diante dos seus inimigos, diante daquelas pessoas que estão ali torcendo para a sua derrota. É uma história maravilhosa, poderia falar muito mais sobre ela, mas eu quero ser breve. Eu vi que todo mundo foi breve, eu gosto de falar, pastora. Amo falar. Mas, minha irmã, tenha certeza que as suas aflições vai ser no mesmo cenário que você está vivenciando o vale, é onde você vai ser exaltada e honrada. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade, Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero dar uma oportunidade também para o presbítero Anderson. Amém? Fazer aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Saúde, irmãos, na Santa Paz do Senhor.
Gostaria de louvar a Deus pela vida da minha esposa, que ela é mãe, e a mãe dela também não se encontra aqui em São Paulo, se encontra no Piauí, aonde pelo qual elas conversaram bastante. E se pudesse e tivesse condições, eu levarei ela até a mãe dela, porque a distância é o que separa nesse momento. E a gente percebe que a falta de uma mãe próxima faz com que muitas vezes a gente perde o chão. A gente quer ter aquele carinho, aquele conforto, aquele afeto, quer se jogar no colo da mãe. Eu tenho a minha mãe que mora praticamente no mesmo quintal, só que a minha mãe, ela está sempre saindo com as minhas irmãs, e quando a gente tem a oportunidade, a gente senta e conversa, mas ela sempre aconselha o que é de bom, o que a gente pode levar para nossos filhos. E eu vejo isso através da minha esposa, pelo fato de as crianças estarem crescendo, muitas vezes não fiquem paradas, quietinhas, mas esse é normal de toda criança, mas a gente vê a sabedoria que ela tem. Porque não é fácil criar filhos. Todos vocês têm filhos, aqueles que não têm vão ter. E eu creio que Deus vai honrar a cada um em nome de Jesus. Vou deixar uma palavra em nome de Jesus. No Cantares, capítulo 3, no versículo 1, 2 e 3. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma, busquei-o e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, e eu perguntei-lhes: viste aquele a quem ama a minha alma? O que eu quero dizer sobre isso? Muitas vezes a gente se encontra sem chão, a gente procura e não acha. Por simples fato de ocorrer opressão, dificuldade, por simples fato de estar com o coração quebrantado. Mas quando acham o nosso Deus, Ele começa a transbordar a felicidade, Ele começa a transbordar a alegria, Ele faz com que aquela destruição começa a levantar novamente, com cantos, com hinos, com louvores. Eu quero que a minha esposa saiba que eu a amo, saiba que ela é uma mãe maravilhosa, que ela sabe que ela tem as suas qualidades, seus defeitos, como qualquer uma, mas as qualidades que ela tem supera qualquer deficiência. Que ela possa cada vez mais ser essa mãe exemplar, essa mãe amorosa, essa mãe dedicada, essa mãe pelo qual eu me apaixonei e amo até hoje e amarei até os fins dos meus dias. Que Deus abençoe ela, em nome de Jesus e todas as mães. Aleluia. Irmãos, criança faz bagunça. O irmão falou, eu não sei, eu não tenho filhos ainda, né? Não sei se de repente os irmãos se sentem acanhados, mas criança com saúde brinca, se diverte, faz bagunça, é normal. Antes com saúde fazendo bagunça na igreja do que numa cama de hospital, amém? Então, não se acanhem. Daqui a pouco eles vão ali para a salinha na hora da palavra e vocês podem ficar mais à vontade para ouvir a mensagem, enfim. Eu quero convidar o presbítero Osmar para ministrar dízimos e ofertas. E em seguida a missionária Lilian vem louvar um hino. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma noite que o Senhor nos concede estarmos na Tua presença. Eu estou ali vendo o pessoal, né, elogiando as mães. Minha esposa fala que eu tenho que ser transparente, que eu não sei, tento disfarçar, mas eu sou feliz por vocês, mas para mim é uma data que
se eu falar assim, para mim não é uma data muito boa, porque esse é o segundo ano que eu passei minha mãe, então eu estava trabalhando ali e falei, eu não tenho como comemorar. Então, parabéns para vocês aí que tem a mãe ainda, né? Eu perdi minha mãe recentemente, então eu não sei até quando. Para mim, né? Para mim não é a data, comemorativa, né? Perdi minha mãe o ano passado e eu vendo todo mundo aí, falei, senhora, amém, né? Eu só confesso, eu até falei para minha esposa, eu não vou negar, eu falei, se eu soubesse, tinha ficado em casa. Sabe, eu não, assim, eu me alegro por vocês, me alegro. Mas, para mim, até eu não sei até quando o Senhor vai tirar essa dor no coração, né? Tem ponto que eu falo, eu sou transparente, meu Deus, o povo está alegre, eu queria estar alegre. Eu falei, porque eu não fiquei em casa? Me perdoe. Eu falei, porque, sabe, porque é uma data comemorativa, é bom. Eu saí para trabalhar, o povo falou assim, vai trabalhar, não tenho mãe, vou fazer o quê? Minha esposa está lá com a mãe dela, amém por vocês, né? Mas eu fico feliz por vocês, né? Tem que agradar a mãe mesmo, né? Porque é isso, né? Quem está aí, mas assim, eu até pensei comigo ali, falei, sabe quando que vem eu venho? Porque vai ser uma data sempre. Pelo ano passado, eu peguei o Facebook, vi lá, meus irmãos postaram foto com a minha mãe, minha esposa lembra muito bem, a mulher sempre sorridente, né? Então eu não quero, né? Não sinta-se crítica que eu estou fazendo para vocês, parabéns, né? Quem tem sua mãe tem que, né? Só quem perdeu, hoje eu até mandei para mim no Facebook que eu vi um cara, eu acho que ele é do Sul, né? Falando das palavras que a mãe sempre fala, né? Eu falei, vou pôr no grupo não, né? Eu achei interessante quando ele falou assim, mãe acha tudo, né? É um cara, ele é do Rio Grande do Sul. Palavras de mãe. Como é que ele falou assim? Palavras de mãe. É que eu não lembro. É uma palavra tão engraçada. É isso, ó. A roupa tá aí. Se eu achar, eu vou esfregar na sua cara. Né? Tão engraçado aquele você sabe quem é o cara falando, né? Falei, nossa, é verdade mesmo, né? Palavra mãe sabe tudo. Olha, eu não fui com a cara daquele seu colega. Mãe fareja tudo, né? Falei, nossa, legal. Eu mandei para a Lília, né? Falei, poxa vida, né? E assim mesmo, o chinelo. Vou contar até 10, né? Qual mãe que não conta até 10 para um filho, né? Mas amém, né? Deus é maravilhoso, Deus é bom. Eu falo aqui, dízimo de oferta. Aqui diz no livro de 2 Coríntios 9, bem conhecido, mas só não vou ministrar muito, nós somos todos cristãos, mas diz assim, é preciso, né? Que cada um contribua segundo propôs do seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Que nessa noite nós possamos contribuir com alegria, né? Não por necessidade, por mais que nós sabemos que temos que ofertar, né? Porque eu sempre falo que a casa é paga, né? É pago o aluguel, as luzes, o conforto de vocês estão na cadeira, tem que ser bancado, né? E quem tem que bancar somos nós que congregamos, né? É o teu dízimo, é a tua oferta, é a minha oferta que, né? Está esse salão aberto aqui. Você imaginou se não tivesse dízimo, oferta, o pastor não iria conseguir, né? Só com o dinheiro dele está bancando esse salão. Então que nessa noite você possa vir aqui na frente, contribuir com alegria, né? Porque Deus dá para nós, né? E o ato da gente vir aqui dizimar é um ato de agradecer a Deus por eu e você estar trabalhando, né? Que quem está trabalhando, tem seu trabalho, só está devolvendo um pouquinho que Deus te deu. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém, então vamos orar enquanto a missionária Lilian se aproxima, amém? Não precisa ficar de pé, curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa, que o Senhor continue nos abençoando, nos mantendo, sendo o nosso provedor, que nós possamos ser abençoadores e mantenedores da tua obra, Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sei que é para louvar para o ofertório, mas eu não vou deixar essa minha oportunidade passar, porque eu não sei o dia de amanhã. Quero ler aqui em Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios.
Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. O que falar? Minha mãe não está aqui, mas ontem eu fui lá, dormi essa noite com ela. Eu durmo, sempre que eu vou na casa da minha mãe, eu durmo na cama com ela, porque é muito difícil. Só quem perdeu sabe como é difícil. Deus recolheu meu pai, estava falando com o presbítero Mateus na porta. Gente, só sabe essa dor quem já perdeu. A pessoa fala assim, eu posso imaginar. Não, você não pode imaginar. Porque se você imaginar, você chora junto. Chora junto com a gente, porque a dor é imensa. Sabe, Deus, Ele envia o Espírito Santo para nos consolar, mas dói. Então, você que tem sua mãe, abraça, beija. Ela brigou? Tá bom, mãe. Passa 5 minutinhos, vai lá, beija de novo. Mãe, eu te amo, valoriza. A minha mãe, ela tem 81 anos. Eu amo a minha mãe muito. E eu ontem abracei ela, falei assim, mãe, não morre. Olha as ideias. Mãe, não morre, por favor, porque vai doer muito. Porque o pai dói muito em mim, porque o pai foi e não morre. Ela, você é doida? Como que eu não vou morrer? Um dia, é a certeza que temos que um dia a gente vai morrer. Mas eu falei, por favor, não morre, porque dói demais. Então, abraça sua mãe, ela é brava? Não tem problema não. Quando você abraçar e beijar ela, ela desmonta. Nós, mães, somos assim. Para quem não conhece, eu tenho 3 filhos, Felipe, 32 anos, Silas, 30 anos e Daniel, 26 anos. Eu agradeço a Deus muito pelos meus filhos. Porque é bênção, a Bíblia fala que filhos são bênçãos do Senhor. Então eu agradeço a Deus, por mais que quando eles eram pequenos, eles deram trabalho também na igreja, viu? Não se preocupa, criança na igreja, criança não para, graças a Deus. Porque se estivesse numa cadeira de roda, você ia falar, Senhor, eu queria tanto que meu filho estivesse correndo para lá e para cá. Não se importa, eles vão crescer. Entendeu? E que Deus abençoe que eles cresçam sendo homens e mulheres de Deus. Vamos louvar ao Senhor e agradecer porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Vamos então à melhor parte do culto, né? Vamos ouvir a palavra. Hoje a nossa pastora aqui nos traz uma palavra. Eu te convido a se colocar de pé. Vamos orar, amém? Senhor Jesus, nós apresentamos aqui, Senhor, a tua serva. Que o Senhor a use como canal de bênção, meu Pai. Que o Senhor possa falar conosco, Jesus. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que o Senhor abençoe esta palavra, que ela venha, Senhor, do teu trono e que ela alcance, Jesus, o alvo, os nossos corações. Continua conosco, nos abençoando e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, mais uma vez. É motivo de muita alegria, mais um dia, poder estar na casa do Senhor.
mais um dia poder adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Eu quero dizer para cada mãe que se encontra aqui, quero desejar um feliz Dia das Mães. Vocês podem sentar, meus irmãos. Quero desejar um feliz Dia das Mães. Quero dizer que e desejar que Deus abençoe a família de vocês, que Deus as dê sabedoria, que Deus as capacite, que o Senhor continue guiando e conduzindo na difícil missão que é educar. Cada um veio, trouxe uma palavra. Sou muito grata a Deus pela minha numerosa família. Quando eles eram pequenos, era bem mais difícil. Levar todos para a igreja, manter o controle daquele monte de crianças, mas graças a Deus, eles cresceram na casa do Senhor e a palavra do Senhor fala, ensina o menino o caminho que ele deve andar. E quando crescer, mesmo que ele se desviar, ele vai ter ali uma semente plantada. Então a gente tem que fazer a nossa parte. O presbítero Osmar falou, a missionária Lília falou, e da perca. E nós não queremos, eu sempre falo, nós não queremos perder ninguém. Minha neta vai nascer daqui a alguns dias e a gente se prepara, a gente se alegra, porque a gente quer receber. É sempre bom receber, É sempre bom ganhar, receber pessoas na nossa casa, mas perder até mesmo aquelas pessoas que são mais distantes é doloroso. Imagina perder o seu pai, a sua mãe. Não ter o contato físico, não estar próximo é difícil. Imagina saber que por um bom tempo você não vai ver, porque a gente nunca pode dizer que a gente nunca vai ver, porque se o meu pai for salvo, se a sua mãe for salva, lá na glória um dia nós iremos ver. Mas é difícil não ter próximo. E é por isso que a gente tem que amar, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que proteger, que a gente tem que estar perto. Porque eu penso, graças a Deus, eu tenho o meu pai e a minha mãe. O meu pai é um guerreiro. Meu pai já teve 5 AVCs. E está bem, Hoje ele tem algumas limitações, mas para a honra e glória de Deus, ele ainda está de pé. E a gente não quer perder o pai e a mãe. Eu não posso falar, eu não imagino a dor de quem perde o pai e a mãe. Eu tenho o meu pai e a minha mãe. Mas eu penso também, porque graças a Deus também nunca perdi um filho, que mais doloroso deve ser para uma mãe perder o seu filho. Nós não sabemos qual é a nossa senha, só o Senhor sabe. Como a minha filha falou aqui no início do culto, pode ser hoje o último culto. Nós não sabemos qual será o nosso último dia, só o Senhor sabe. Então, ame hoje, cuide hoje, instrua hoje, demonstre tudo o que você sente pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua família hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Nós não sabemos como vai ser o amanhã. Então, que a gente possa amar e demonstrar hoje, porque o amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Nós não temos controle nem do hoje, imagina do amanhã. Meus irmãos, eu quero falar de uma mãe que eu muito admiro aqui na Bíblia, Eu estava estudando algumas mães para falar. Aí eu fui ver Ruth, que está ali na genealogia de Cristo. Tem uma história linda. Tantas histórias mesmo, Maria, tantas mães. Tem uma mãe que as pessoas não olham muito bem, mas que lendo a história dela e parando para meditar, me chamou a atenção também, que foi Agar. Porque Agar, ela era uma escrava, ela não teve escolha. E depois ela sofreu as consequências, não é verdade? E ela teve que ficar ali no deserto, esperando o seu filho morrer, que ela falou que ia ver o filho dela morrer, e ela... Não foi escolha dela ter um filho com Abraão, mas ela teve que pagar pelas consequências. Ali, não sei se em algum momento foi de desobediência, mas as consequências do desespero de Sara. Porque Deus fez uma promessa. Deus ia cumprir, Deus cumpriu a promessa, assim como é na nossa vida. Muitas vezes nós queremos as coisas para agora. Senhor, eu quero agora. Senhor, eu quero já. Senhor, olha, é assim. Às vezes a gente quer ensinar a Deus. A gente quer falar, Senhor, tem que ser assim, assim, assim. Senhor, se não for assim, eu não quero. Senhor, não faz isso.
Quem somos nós, criaturas, querendo ensinar o Criador? E Sara, no seu desespero, quase pôs tudo a perder. Quase que ela perde a promessa que o Senhor tinha feito para ela. Mas o Senhor, como Pai bondoso, misericordioso e amoroso que Ele é, mesmo com esse deslize de Sara, a promessa estava de pé. Porque as palavras do Senhor, as promessas do Senhor não voltam atrás. Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Tem gente que fala, ai, Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda, nem falha. Deus chega na hora certa. Se Ele não te entregou ainda o que Ele te prometeu, você não está preparado. Né? Deserto é lugar de preparação de crente. Crente não morre no deserto. Nós estamos ali, passamos no deserto para ser moldado. Mas eu quero ler com vocês e falar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E aí eu falei, Jesus, olha como o Senhor é maravilhoso. Eu fui lendo, e eu tenho mania de fazer anotações. E aí eu peguei um papel, uma caneta, e o Senhor falou, não nota nada, minha filha. Não nota nada. E eu falei, amém, Jesus. Então, Senhor, a palavra não vai vir de mim. A palavra veio do Senhor. E eu creio que cada palavra é Ele que vai colocar na minha boca através do Espírito Santo. A história de Ana é uma história bem conhecida, é uma história que eu gosto muito. Quando falar, quando eu quero falar de mulher, eu vou ler. Eu já li a história de Dorcas, que eu gosto muito também. Já falei de Maria, né? Ruth, Esté, mas eu me encanto pela história de Ana. E eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor colocou em meu coração, que se encontra no livro de 1 Samuel, a partir do versículo 9. Que diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Meus irmãos, meditando nessa palavra, eu quis ler só essa passagem, depois eu vou citar alguns trechos, né? Todos os irmãos conhecem a história de Ana, sabe que Eucana tinha uma outra mulher que se chamava Penina, que Penina tinha muitos filhos, e Ana, o Senhor tinha cerrado a madre dela, e Ana sofria muito, porque Penina a atacava, e Eucana sempre falava para ela, né? Quando eles iam orar e ofertar ao Senhor, quando eles iam fazer os sacrifícios anuais que eles faziam,
Eucana sempre dava mais a Ana que a Penina. Eucana sempre demonstrou o amor por Ana, mas faltava algo para Ana, faltava um filho. E ela pediu isso ao Senhor, que o Senhor concedesse o desejo do seu coração. Ana tinha um esposo que a amava, Ana tinha riquezas, mas faltava isso. E dentro da casa dela, ela tinha uma inimiga, né? Tinha alguém que a atacava. Mas a palavra do Senhor não fala que ela revidava. Então, para mim, lendo essa passagem, meditando nisso, Ana era uma mulher sábia. Ela meditava, ela era atacada, ela era ofendida. Eu creio que se ela fosse falar para a Penina, se ela fosse revidar as acusações, com certeza ela teria ali o respaldo do esposo dela, do marido dela. Porque a palavra do Senhor fala que ele fala para Ana, que ela é amada. Não é ele melhor para ela que todos os filhos que a outra tinha, mas faltava algo na vida dela. E muitas vezes falta algo na nossa vida. De repente não é um filho que falta na sua vida, é a intimidade com o Senhor, é o tempo com o Senhor. De repente você pediu algo para o Senhor e está demorando, mas que você possa se voltar a Deus e entregar as suas aflições, entregar os desejos do seu coração nas mãos do Senhor. E Ana, ela foi, né? Quando ela foi orar ao Senhor, quando eles subiram para fazer o sacrifício, naquele dia, ela foi, mesmo triste, porque aqui a palavra do Senhor fala que ela estava triste, mas ela foi e se entregou de coração, ela se ajoelhou, ela se prostrou, e ela orou, e ela esteve ali com o Senhor, ela não olhou para um lado nem para o outro, ela não percebeu quem estava, ela não olhou para o que as outras pessoas iam pensar dela. Naquele momento ela se derramou ao Senhor. E o Senhor, vendo ali, né? Ele vendo ali o desespero de Ana, conversa com ela e fala: vai-te em paz e o Senhor conceda o desejo do seu coração. Mas eu creio que assim como ele viu, né, a tristeza, como ele viu a entrega de Ana, o Senhor também contemplou a entrega de Ana. O Senhor lhe concedeu o desejo do seu coração. Ela fez um voto que ela entregaria o filho dela ao Senhor para servir a Ele. Imagina, você não tem um filho, aí você pede: Senhor, me dá um filho. Se o Senhor me der esse filho, eu vou entregar ao Senhor. Meus irmãos, já pensou no quão é difícil? As irmãs que estão aqui, que têm filhos, pense. Você não tem um filho. Aí de repente o Senhor te concede um filho. E você tem que cumprir a promessa que você fez a Ele. Você falou que você iria entregar a Ele. Você vai ter que abrir mão, ficar longe do bem mais precioso. Você pediu um filho e aí você tem que abrir mão do seu filho. E essa mulher para mim é especial por isso. Porque ela pediu, ela fez um voto a Deus. E ela honrou, né, o voto que ela fez com o Senhor. A palavra do Senhor fala que ela amamentou, que ela cuidou, mas no momento certo, ela foi fazer aquilo que ela tinha falado para o Senhor. Ela entregou o seu filho, ela foi até o templo, deixou o seu filho no templo, aos cuidados de Eli, para que ele aprendesse, para que ele servisse a Deus. E quem foi Samuel? Samuel foi um grande profeta. Samuel foi um homem muito usado por Deus. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque Samuel, antes de nascer, ele já tinha uma mãe que pedia por ele. Quando ela estava grávida, a palavra do Senhor não fala, não deixa claro aqui. Mas eu, como mãe, eu creio que quando você fala: Senhor, eu quero isso, eu quero um filho, e o Senhor te concede esse filho, todos os dias você vai orar, vai agradecer a Deus por esse filho. E depois do nascimento você vai cuidar, porque a palavra do Senhor fala que os filhos são herança do Senhor. Se os filhos são herança do Senhor, é o nosso bem mais precioso. Imagina abrir mão do que mais precioso você tem.
Mas aqui também fala que Ana fazia vestes para Samuel, que Ana visitava Samuel. Ela não ia todos os dias lá, mas ela ia como era costumeiro, e ela levava vestes para Samuel. E eu creio que ela continuava orientando Samuel. Ali ele tinha Eli, que ensinava ele a palavra do Senhor. Mas também ele tinha uma mãe, que ele não havia, mas creio que uma mãe que intercedia, que uma mãe que orava, uma mãe que instruía, uma mãe que via as necessidades. Então, minhas irmãs, hoje eu quero falar um pouco disso, dos nossos filhos, dos cuidados com os nossos filhos. Todos os irmãos sabem, eu sou professora, eu trabalho numa região bem pobre, eu trabalho no Capão Redondo, eu trabalho dentro de uma comunidade, que muitas vezes, hoje, até os manos da comunidade já conhecem a gente, muitas vezes param, organizam o trânsito para a gente entrar e sair. Mas, meus irmãos, ali eu vejo muitas crianças se envolverem, ainda pequenas, no tráfico. Eu vejo muitos pais que falam, crianças de 1º ano, 6 anos, pai chega e fala, a mãe chega, né? O pai é bem mais raro, mas a mãe chega e fala, professora, eu não sei mais o que fazer com ele. Professora, conversa com ele. Os nossos filhos são a nossa herança, são a nossa responsabilidade. E o Senhor, Ele não dá nada para mim nem para você que a gente não seja capaz de cuidar. O Senhor te deu um filho, é porque você é capaz de cuidar desse um filho. O Senhor te deu 2 filhos, é porque você é capaz de cuidar desses 2 filhos. O Senhor me deu 6 filhos. Quando meu filho nasceu, eu tinha 15 anos. E eu falava, Jesus, por que o Senhor me deu tanta gente? Senhor, eu não sou capaz de cuidar desse povo todo. E boa parte da minha vida era eu e os mais velhos, era eu e os 4. Eu tive que trabalhar, eu tive que estudar, eu tive que sustentar todos eles. Passamos muita dificuldade, passamos muita luta mesmo. O meu filho falando, os meus filhos falando, e aí passa uma história assim, de tudo que a gente passou. A gente já ficou na rua, a gente já foi parar em abrigo, a gente já passou fome, a gente já foi humilhado, mas a gente sempre teve muito amor um pelo outro. Eles são assim, muitas vezes eles brigavam entre si, como crianças, eles discutiam entre si, mas até hoje, mexe com um deles. Todos os outros vão para cuidar, para defender, para proteger, porque eu sempre ensinei para eles que vocês são irmãos. Vocês precisam se cuidar. Você tem que amar o seu irmão, você tem que proteger o seu irmão. Então, e eu como mãe, eu sempre pensei, eu tinha 23 anos, eu tinha 4 filhos. E eu falava, Jesus, eu não tenho nem idade de ter esse povo todo. Como que eu cuido? Mas o Senhor foi cuidando, o Senhor foi amparando, o Senhor foi protegendo. Tinha muitas noites que eu chorava, tinha muitas noites que eu me desesperava. Mas, graças a Deus, um dia eu conheci alguém que falou para mim, Jesus te ama. Olha, ali tem uma igreja, vamos lá. E eu não queria ser crente, meus irmãos, de jeito nenhum. Eu fui para a igreja com os meus filhos. E aí, quando eu cheguei na igreja, o pastor falando, no final do culto, ele fez o apelo e ele falou assim, o Senhor falou que Ele quer mudar a tua história. E eu fechei os olhos e eu ouvi alguém falando comigo, eu falei, estou imaginando coisa. Senhor, se for para mim, Jesus, que o meu filho levante a mão. E aí o meu filho mais velho levantou a mão. Aí eu falei, não, Senhor, ele já queria ser crente mesmo, que a outra levante a mão. Aí a Monique levantou a mão. Aí eu falei, Senhor, ela foi no embalo do irmão, que a outra levante a mão. A Maísa levantou a mão. Aí eu falei, Jesus, não sei se é para mim, porque eu acho que ela está indo, porque ela viu o irmão levantar a mão, a irmã, ela foi no embalo. Então, que a Milena levante a mão, Jesus. E eu fechava o olho. Aí eu abri o olho, estava lá.
3, 4 aninhos de mão levantada. Aí eu falei, Senhor, ela nem entende. Aí eu fechei os olhos. Aí eu senti quando alguém me empurrou e falou assim, o que mais que você quer que eu faça, sua covarde? Aí eu levantei a mão e eu falei, sou eu mesmo. Sou eu que estou sendo covarde nesse momento. Nós passamos muitas lutas, muitas dificuldades, mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu sempre vi o cuidado do Senhor. Eu sempre vi as mãos de Deus sobre a minha vida. Eu sempre vi as mãos de Deus sobre a minha família. Eu sempre, nos momentos de desespero, quando eles ficaram adolescentes, porque filho pequeno não dá trabalho, meus irmãos. Filho pequeno não dá trabalho. Filho pequeno requer instrução e cuidado. Deixa eles chegarem na adolescência. Aí, se ele, mesmo dentro da casa do Senhor, as coisas mudam, né? As crianças já não são mais crianças, já acham que têm suas próprias vontades, já querem controlar algumas coisas. E aí todo mundo foi ficando adolescente e eu chorei. E mesmo cuidando, mesmo orando, mesmo instruindo, foi difícil. Eu lembro que a Monique me deu muito trabalho. Muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E aí um dia eu falei assim, é assim? Pois eu vou orar. Jesus, aqui é a Monique. Senhor, ela é minha filha, Jesus. Mas antes de ser minha, ela é sua. Senhor, se ela quiser se desviar, se ela se fosse perder no mundo, Jesus, recolhe ela. Recolhe ela, Jesus, porque eu vou chorar. Mas eu vou saber que foi o Senhor que levou. Eu vou saber, Senhor, que naquele dia eu vou encontrar ela. E se é de eu perder a vida dela, Senhor, se é do Senhor perder a alma dela para Satanás, que o Senhor leve ela. Aí ela começava a chorar. Pronto, a minha mãe já está pedindo para Deus me matar. Olha lá, minha mãe está pedindo isso. E eu falava, não estou pedindo para Deus te matar, minha filha. Eu estou pedindo para o Senhor continuar cuidando de você. Porque eu te amo. Porque eu quero ver você bem. E nós tivemos muitos embates. Um dia ela falou assim, eu te odeio. Aí o meu esposo, já tinha um esposo, graças a Deus, para dividir esse fardo comigo. Eu fui para o quarto e fui para o quarto chorando, porque doeu tanto, eu vi que calma, meu amor, calma. E eu falei, ela disse que me odeia. Você sabe o que é isso? Eu cuidei, eu criei, sozinha, quantas vezes eu não tinha o que comer para deixar para eles. Ela disse que me odeia. Aí ele falou, calma, meu amor. Eu não me manda ter calma, pelo amor de Deus. Não me manda ter calma. Aí eu procurando um cinto, porque eu queria quebrar ela. E o Senhor falou para mim, volta lá. E fala que ama ela. Falei, Senhor, ela disse que me odeia. Vá lá e diga que ama ela. Senhor, eu não vou. Vá lá e abrace ela. E diga que ama ela. E ela gritando lá, falando para os irmãos, eu odeio ela. Eu queria que ela morresse. Por que ela me enche tanto saco? Por que eu não posso sair? Só porque ela é crente, eu tenho que ser crente também. E aí eu cheguei no quarto. Minha vontade era quebrar ela, eu tremia muito. E aí eu abracei ela e falei, minha filha, eu te amo. Naquele momento a Monique se desmontou. Ela começou a chorar, 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 chorar. Pediu perdão e chorou e chorou. E é assim, meus irmãos, e graças a Deus está aqui. Monique tinha tirado férias da casa do Senhor. Passou um tempinho fora, mas eu falei para ela, uma hora Jesus te pega, uma hora você volta, porque o Senhor disse para mim, você e a sua casa me servirão, e eu creio nisso, porque as palavras do Senhor não voltam atrás, as promessas do Senhor não voltam atrás, e a palavra do Senhor fala que Ana ia de ano em ano, levava vestes para Samuel, que Ana ia, e que o Senhor lhe deu mais filhos. Ana teve mais 3 filhas e 2 filhos. A mulher que era estéril
teve tantos filhos, não é verdade? Sabe por quê? Porque teve obediência. Sabe por quê? Porque teve entrega. Ela se entregou ao Senhor. Quantas vezes nós não contamos da nossa vida para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda, para um irmão, mas nós esquecemos que Jesus, que Deus está ali o tempo todo, querendo que a gente fale os nossos problemas para Ele, querendo que a gente conte as nossas necessidades para Ele. Mas o Senhor, às vezes a gente fala assim, ó, Senhor, está tudo tão difícil, mas o Senhor sabe. Senhor, eu estou passando por muita coisa, o Senhor sabe. Aí talvez naquele momento ele fala, eu sei, meu filho, eu sei, minha filha, mas eu queria tanto ouvir você falar para mim. Eu queria tanto que você se derramasse na oração, assim como você se entrega lá para o seu amigo, para a sua amiga, falando dos teus problemas. Fala para mim. Eu cuido da tua vida, eu cuido da tua casa, sou eu quem quero cuidar das tuas necessidades. Eu sou mãe, mas se a minha filha não chegar para mim e falar, mamãe, eu estou com fome, eu vou esperar que ela pegue alguma coisa. Se ela não falar, mamãe, eu quero comer arroz e feijão, tem fruta, tem outras coisas, ela vai fazer 11 anos, então ela já sabe ir lá e pegar. Mas eu espero que o meu filho me peça. Então, o Senhor também espera que a gente peça. O Senhor espera também que a gente o procure. O Senhor também espera que a gente tenha momentos de intimidade. Hoje nós somos mães, né, esposas, nós temos os nossos maridos, assim como Ana tinha, né, o presbítero Anderson veio aqui e falou, deixou uma mensagem para a esposa. E glórias a Deus por isso, porque é muito bom também saber que a gente tem alguém do lado que reconhece, né? Reconhece as nossas qualidades, que conhece as nossas falhas, mas reconhece as nossas qualidades, que nos valoriza. Não tem nada melhor do que isso, meus irmãos, do que você saber que você é valorizada. Ana tinha um esposo que a valorizava e faltava algo. No momento que ela se entregou, no momento que ela se derramou, o Senhor a abençoou. No momento que ela cumpriu o voto que ela fez para o Senhor a recompensou muitas vezes mais. E o que eu gosto de ver aqui no livro de Samuel é que começa com uma mãe que pede um filho. Ela cuida desse filho, ela instrui esse filho, e esse filho cresce na presença do Senhor e se torna um profeta, um grande profeta. Mas nesse livro também tem um profeta que, porque não cuidou dos seus filhos, porque não orientou a sua casa, foi destituído por Deus. Olha a nossa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, de cuidar das nossas casas, porque um belo dia o Senhor vai cobrar de nós. E eu peço muito a Deus, Senhor, cuide dos meus filhos. Senhor, me ensina a guiar os meus filhos, porque são nossa herança. A gente quer sempre ganhar, não é? Acho que aqui ninguém gosta. Quando a gente fala de herança, a gente pensa em valores, a gente pensa em dinheiro, e a gente quer sempre ganhar. A gente nunca quer perder. Então, que nós, mães, que vocês, pais, que a gente possa continuar cuidando dos nossos filhos, que a gente possa continuar guiando os nossos filhos, que lá na frente a gente olhe, e é como eu falei hoje, mesmo em meio a lágrimas, mesmo em meio a tantas coisas que a gente passou, eu agradeço a Deus. E os meus filhos mais velhos falam assim às vezes, mãe, a senhora está velha, porque a senhora hoje está bem mais mole, no cuidado com os seus filhos. Esses meninos mais novos têm muita coisa que a gente não tinha. Olha, se a gente falasse isso, a senhora já tinha batido na gente. Hoje a senhora conversa mais. Hoje a senhora fala, olha, eu estou falando. Olha, eu estou falando. Olha, faz assim. E a gente faz isso mesmo. Às vezes eu olho assim, na época deles eu não pensava assim. E eu falo, Senhor, trabalha no meu coração. Senhor, me deixa mais firme, Senhor. Que eu possa conduzir esses dois como eu conduzi os outros. Porque, às vezes, eu tenho uma câmera lá na minha sala. Que aí, às vezes, eu estou no trabalho, meu esposo saiu, e aí eu estou chegando em casa, e aí eu vou olhando a câmera.
Vou conversando com eles. Falo, tô entrando aqui, tô subindo aqui a rampa do condomínio. Pergunto pelo meu esposo. Aí eles falam, o pai acabou de sair. Pai, às vezes a gente se encontra no subir, eu subindo, ele descendo, mas a gente se culpa, porque, eu trabalho muito. Eu não tenho tempo para os meus filhos. E aí a gente deixa de fazer aquilo que a gente deveria fazer. A gente fala, Senhor, mas eu não tenho tempo para ele. Senhor, eu tenho tão pouco tempo, por que eu vou castigar? Senhor, eu tenho tão pouco tempo, por que eu vou fazer isso? É porque é a minha herança. É porque é a sua herança. E a gente tem que cuidar para que naquele grande dia nós estejamos lá no céu, junto com a nossa herança, o fruto do nosso galardão. Então, que o Senhor possa nos dar sabedoria para conduzir os nossos filhos, nos dar sabedoria para conduzir os nossos relacionamentos. Que naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós possamos subir e estar no céu, junto com os nossos maridos, junto com as nossas esposas, junto com aqueles que já se foram, que a palavra do Senhor fala que eles irão ressuscitar, que a gente possa ver a nossa família reunida, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. E para isso, nós precisamos buscar em Deus, buscar tudo o que nós precisamos. Na palavra do Senhor nos orienta em tudo, meus irmãos, minhas irmãs, que esta noite nós possamos aprender com as mulheres da Bíblia, aprender com esse manual que o Senhor nos deixou, a cuidar, a guiar, a conduzir, a proteger, porque eu creio que naquele grande dia nós estaremos todos juntos e louvaremos a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. E lá nós vamos nos reencontrar e vamos ver que tudo valeu a pena. Até as dificuldades, até aquela bronca, até as coisas que a gente faz que às vezes dói no nosso coração, mas que a gente precisa fazer. A gente precisa cortar algumas coisas dos nossos filhos que a gente faz e fala, Jesus, eu tive que fazer isso, mas doeu aqui. É melhor doer aqui do que chorar depois que eles cresceram. Se a gente tiver que chorar, que seja de alegria. Se a gente tiver que chorar, que seja de orgulho. Se a gente tiver que chorar, seja vendo a vitória de cada um deles. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade. Aleluia, já vamos caminhando para o final do culto. Nós preparamos uma pequena homenagem às mães. Eu quero pedir auxílio do presbítero Mateus para colocar aqui. Nós vamos apagar a luz porque nós vamos projetar aqui, irmãos, mas não se estranhem não, viu? Nós preparamos um vídeo, com a foto das mamães, dos seus filhos, aqueles, para a missionária Lilian, seus filhos não puderam estar aqui, mas não se entristeça. Eu tenho certeza que eles te amam e eles fazem parte disso também, amém? Tem um pequeno poema que eu recitei, que as irmãs escutem, prestem atenção e é dedicado a vocês, tá bom?
Tive uma ideia. Som. Aqui, ó, tem, ó, fazer um teste. Ser mãe é sentir o mundo antes mesmo de vê-lo. É carregar no peito um amor que não se mede, que cresce sem limites, que se molda ao tempo, às dores, às alegrias. Desde o primeiro instante há um pacto silencioso, um laço que nada pode romper. Sara conheceu a espera e nela construiu a fé. Ana chorou e em suas lágrimas encontrou a entrega. Maria ouviu a promessa e aceitou sem hesitar. Mães que viveram o mistério do amor, que sustentaram a vida com suas mãos. Ser mãe é ser refúgio, é ser porto em meio à tempestade. É não precisar de palavras para entender, é saber apenas pelo olhar, é confiar mesmo sem garantias, é ensinar sem exigir, é amar sem pedir retorno. Neste dia especial, celebramos essa presença que molda a história, que nos carrega nos braços e nos sustenta com afeto. Porque ser mãe não é apenas dar à luz, é iluminar caminhos, é ser a primeira casa, o abrigo eterno. Amém. Então, mais uma vez, eu quero desejar a todas as mamães um feliz Dia das Mães. Pode manter. O nosso pastor, ele infelizmente não pôde estar aqui hoje, ele está trabalhando. Tenho certeza que ele gostaria muito, mas ele gravou uma mensagem, nós vamos transmitir também, amém? A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães para minha esposa, a pastora Cristiane. Tenho certeza que esse momento é um momento especial, que é uma alegria imensa sobre o seu coração. Seus filhos estão aí perto, graças a Deus. Agradecendo a Deus por sua vida. Tenho certeza que grandes lutas você passou, dificuldades, mas conseguiu criar, graças a Deus. Estão todos aí louvando e bendizendo o nome santo do nosso Deus. Tenho certeza que nesse exato momento é um momento de muita alegria, de muita felicidade. E eu sou feliz de ter você como minha esposa. Agradeço a Deus todos os dias, porque você é uma bênção de Deus na minha vida. É uma mãe exemplar, que cuida com amor, com muito carinho dos seus filhos. Eu te amo muito. Um beijo, meu amor. Que Deus te abençoe e te conceda muitos anos de vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão presentes. A missionária Lília, a irmã Raquel, a irmã Érica, a irmã Mariana. Que Deus abençoe a todas. Que a graça, o amor de Cristo esteja sempre presente sobre as vossas vidas. Vocês criaram seus filhos, ainda estão criando seus filhos, e eu tenho certeza que todos estão felizes nessa data. Ser mãe é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é ser agraciada por Deus, é ser encontrada por Deus. Isso é um privilégio muito lindo, e eu tenho certeza que os filhos se alegram nessa data de ter uma mãe por perto e olhar nos seus olhos e dizer: Feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a todas vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para as demais irmãs que ainda não são mãe, Deus com certeza, no momento certo, vai te conceder esse dom, essa dádiva, essa graça maravilhosa da parte de Deus. E com certeza chegará o momento de todas vocês ter esse privilégio de serem mãe também. Que Deus abençoe a todas as mulheres, a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.
Se porventura tiver alguém, alguma mãe, que nessa noite esteja presente aí, participando deste culto, que Deus te abençoe. Você é uma privilegiada, tem um grande privilégio alcançado por Deus, um dom de Deus de ser mãe. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como pastor, desejo a todos vocês que a paz, que a graça, que a misericórdia, que o dom de Deus permaneça sobre as vossas vidas e que seus filhos, todos os filhos, sejam uma bênção na casa do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, uma excelente noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode ligar a luz, por favor? Amém, irmãos. Eu quero também agradecer a minha oportunidade. Nós preparamos com muito carinho um lanchinho para todos os irmãos, né, em especial para as mães, mas para todos os irmãos. Mais uma vez, um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a todos. Aos irmãos que nos visitaram, muito obrigado por ter vindo cooperar conosco nessa noite. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Eu queria chamar o presbítero Osmar para finalizar o culto, amém? Glória a Deus. Oremos. Deus é bom, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto, ao qual as mães foram homenageadas. Senhor, quero te pedir que o Senhor nos conduza até os nossos lares com segurança, Pai. Que culto maravilhoso, culto bom. Senhor, mais uma vez eu peço, Senhor, abençoa todos nós, Senhor. Leva-nos para nossa casa. Ao chegar aos nossos lares, a tua paz esteja conosco. Aqueles que irão pegar a estrada, que o Senhor venha proteger, livrar de todo mal, livrar de todo acidente, Senhor. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz... Está encerrado em nome de Jesus.